Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, já vou chamar aqui a deputada Carla para a gente começar. Agora são as declarações finais aí do pessoal, né? Acompanhei até agora o debate, fiz várias anotações. Impressionante. Tem muita coisa para comentar. É interessante, tem algo que eu quero muito falar com a Carla, que envolve exatamente a dinâmica entre os candidatos e entre alguns entrevistadores. Eu imaginava que fosse. Que tem algumas coisas que a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Mas. Deixa eu só chamar aqui a Carla. Foi. Não consegue participar. Por que será? Isso já aconteceu algumas vezes, né? Convidar. Agora foi. Foi. Tudo bom? Tudo Tudo bom, bem? Carla? Tudo bom, Michael, e você? Tudo ótimo. E aí, acompanhamos até agora, né? Tá terminando, acho que as considerações finais dos candidatos, mas agora também os mais importantes já foram, né? A gente já ouviu tudo Já que tinha. foram. É, até porque a Simone Tebet e a Soraya são duas que não vão passar, somando as duas de 6% por aí, acho que no máximo, né? Mas foi É, bom ouvi-las também, pra gente ver o tanto que ela. Tanto que, principalmente a Soraya, né? O quanto ela não tem noção e não tem gratidão pelo presidente Bolsonaro, porque ela só é senadora hoje graças ao presidente Bolsonaro. Cara de pau dela de falar que gastou só R$ 80 mil, é lógico, né? 2018 era fácil. eu percebi ela como uma espécie de cabo daciolo desse momento eleitoral. Ela usou algumas expressões Falou de exatamente isso aqui. impacto. Ela quis aparecer a qualquer custo. Você percebe que ela não tem parâmetro, né? Ela é uma pessoa que está querendo surfar numa onda que não pertence a ela. É uma coisa estranha. A presença dela eu achei estranha no debate. Você percebe que tem zero clareza ideológica. É uma pessoa que está lá avulsa, né? Ela e o Dávila, os mais avulsos. O Ciro Exatamente. fazendo aquele discurso de sempre que não consegue explicar nada para ninguém. Aquele negócio que ele termina falando, Inventa veja meu número. plano no Ciro TV. Né? Ele termina a maioria dos comentários de um jeito meio tonto, meio fraco, né? Mas eu queria começar, Carla, puxando a sua impressão a respeito do, da participação de uma pessoa que eu fiquei chocado, a Simone Tebet. Ela, eu achei a maior franco-atiradora contra o Bolsonaro, tentando se utilizar do debate só para bater no Bolsonaro, a qualquer custo, inventando um monte de chavão, fazendo um monte de, sabe, comparação, assim, foi bem surreal. A participação dela, eu achei ela o maior cabo eleitoral do Lula. Pelo menos uma Também tentativa. achei. Eu achei que ela fosse na linha do Ciro de bater nos dois. Porque tanto ela quanto o Ciro, até a própria Soraya e o próprio Luiz Felipe estão buscando ali votos no centro, né? Buscando voto no centro-esquerda e tal. Então eu imaginei que eles fossem bater no Lula e bater no Bolsonaro, para tentar roubar voto um pouquinho de cada um. E quando eu percebi que a Simone tava quase uma coisa de comadres ali entre ela e o Lula, né? Quer dizer, ela fala que o Bolsonaro agride mulher, mas não falou do Ciro, em momento nenhum, quando ele disse que a Patrícia Pilar só servia para dormir com ele. Não falou do Lula ter afirmado que as mulheres do PT eram mulheres de grelo duro, né? Que agressão maior do que essa. Não falou do Lula ter usado a mulher para tentar se livrar da questão do sítio de Atibaia, do triplex, etc. Falava que jogava a culpa na mulher.
Então, aliás, o sítio, né? Ele falou bastante. Jogava a culpa na Marisa, uma mulher que estava nem viva para poder se defender. Então, ela só mirou a tiraria dela no Lula. Eu tenho para mim que ali havia todo um acordo de comadres para fazer do debate um achar que é o presidente Bolsonaro, assim, ataque só a ele. Entendi. O, uma coisa que eu percebi dela foi tentar puxar. Isso eles perceberam no meio do debate, né? Quando o Bolsonaro fala da Vera Magalhães e ele rebate a Vera Magalhães, porque a Vera tem feito aí de maneira muito ativista, inclusive, o jornalismo dela, né? Ela, para mim, se tornou uma militante completamente descarada em termos de ativismo. Não é mais jornalista, né? Ela. Porque na época da Jovem Pan, muita gente lembra dela como uma pessoa moderada na época do impeachment da Dilma. Mas ela foi junto com um grupo de jornalistas meio que para o submundo, né, do jornalismo. Acabou se tornando uma espécie de pessoas que saíram da Jovem Pan, foram acabar no UOL e se tornaram aqueles militantes meio. É um negócio meio triste, porque eles não tinham mais o microfone da Jovem Pan. E eles acabaram virando aquelas pessoas ressentidas que acusavam o governo a nível de chamar de genocida, falar que antivacina, ficar tentando perpetuar essas mentiras. Eu achei a postura do Bolsonaro, em geral, aqui analisando o quadro geral, muito sóbria. Eu achei que ele fez um golaço logo no começo, quando ele teve a oportunidade de fazer a pergunta para o Lula sobre corrupção. O Lula não usou o tempo de resposta, o Lula não soube como se comunicar. Isso eu fiquei impressionado também. E ficou 2 vezes assim, né? Tipo, cri, cri, cri. E daí voltou a câmera para o Bolsonaro e ele estava dando uma risada ainda, que o Lula não conseguia, ele estava completamente travado. Sensacional. Mas essa percepção eu tive. Do começo do debate, o Bolsonaro fez um golaço, daí eu imagino que os outros candidatos, ao verem isso, começaram a se voltar contra ele para tentar, de alguma forma, tirar uma lasca do Bolsonaro, para ver se ele se destemperava. E daí eu estou vendo já a imprensa repercutir isso como uma espécie de factoide, que a Bolsonaro agrediu Vera Magalhães, Bolsonaro foi agressivo. Como foi isso? O Lula falou no finalzinho, agrediu a Vera Magalhães. Eu falei, onde é que tá o soco? Onde é que tá a porrada que eu não vi, gente? Agora, você falar alguma coisa que você pensa, é agressão. Mas será que isso faz parte desse método da esquerda de vitimização constante? Eu percebi, a Simone Tebet, para mim, de novo, ela é a pessoa que mais se destacou no pior sentido possível. Porque ela é aquela figura que se coloca... até eu vou fazer uma alusão aqui ao meu círculo de amigos, né? É aquele famoso isentão, é aquele cara que fala, não, eu não sou Lula nem Bolsonaro. Só que o tempo todo ela fazia comparações que colocavam os dois num patamar moral idêntico. Então, quer dizer, por um lado ela fala de petrolão, ela fala de mensalão, e daí ela fala do Bolsonaro escândalos no MEC e orçamento secreto. A Covaxin, ela falou como se tivesse... Falou orçamento secreto, coisa que ela com certeza pega, né? E não é secreto nada, porque está no Diário Oficial. E todos os deputados e senadores recebem esse orçamento RP9. Então, que história é essa de que... Eu até vou tentar levantar quanto ela recebeu, porque essa informação é pública. Uma outra coisa também que eu achei interessante da Simone é que, além disso, ela trouxe algumas coisas que ela também participa, né? Por exemplo, lembrei agora, da CPI da Covid, que o Bolsonaro chegou a falar lá dela, né, que a Nise Yamaguchi e a Mayra Pinheiro, e a Mayra, aliás, não é Mayra Pinheiro não, é Mayra, enfim, a Mayra que é candidata, inclusive, a deputada federal lá no Ceará, apanharam muito na CPI. Eu estive lá pessoalmente, Marcou. Aí ela falou que era um rodízio, que mulher só podia passar uma vez. Mentira! Mentira deslavada. Eu, como deputada, passei lá. Como é que ela, como senadora, não podia passar? Eu várias vezes estive lá. No dia que o Luciano Hang esteve, eu estive. No dia da Nisa, eu estive. No dia da Mayra, eu estive. Quando a gente sabia que tinha alguém apanhando do governo Bolsonaro, eu ia para lá. Fui no dia do Queiroga. Então, como é que... Inclusive, tive um bate-boca com o Renan Calheiros, porque no dia que ele foi muito grosso com a Mayra,
Eu fui lá bater boca com ele e as câmeras pegaram, né? E, pô, se eu podia estar lá, que era deputada federal, como é que ela vai dizer para mim que eu não podia? Mentira, deslavada dela. Então, ela teve várias coisas ali que eu acho que pegaram muito mal para ela, desde essa parte do orçamento secreto até a parte que ela mentiu da CPI da Covid. E falar que vai colocar metade do Ministério de Mulheres, etc. Ou seja, então, não importa se a pessoa é competente ou não, é de acordo com o sexo. Se é mulher, tem 50% de chance de entrar no ministério dela. É coisa muito tonta. Eu acho que a própria mulher já não se identifica mais com esse tipo de coisa, sabe, Marco? É fraco, né? Eu vejo muito disso também. Essas sinalizações de virtude mostram muito mais uma espécie de é, fuga da pessoa do verdadeiro debate, né, de mostrar uma proposta, de mostrar um plano programático, de falar sobre o que está acontecendo com o país. Eu percebi esse esvaziamento. Depois que o Bolsonaro falou da Vera, fez a crítica a ela, esse pessoal é tão medíocre para discutir proposta, discutir programa e falar de uma visão do Brasil, que eles começaram a apelar para o negócio da mulher. Do nada, o debate começou a virar a pauta de agressão, pauta de mulher, pauta de identitarismo, uma coisa que não leva a lugar algum, assim, não tem zero relevância a alguns temas que foram colocados ali, mas é engraçado também, porque isso veio no final. E no final são os jornalistas do UOL que começaram a perguntar. Você percebeu que tem Eu exatamente uma percebi. relação direta entre eles, né? Não, tem relação direta e essa coisa de trazer sempre o discurso da mulher foi bacana, até acho que até para levantar uma bola para o presidente, porque os melhores números em relação a programas para mulheres foi ele que fez, realmente. Então achei que foi ótimo nesse sentido. Você viu a Soraya Tronic falando sobre impostos e falou, enquanto ele estava baixando impostos de jet ski, de não sei o que, deveria ter baixado impostos do arroz, do feijão. Caramba, a mulher é candidata a presidente da República e não sabe que impostos da cesta básica já são zerados. Então, assim, putz grila, né? Putz grila. Essa para mim é uma paraquedista. Mas aí eu te pergunto, até para quem está assistindo a gente, Carla, qual que é o objetivo de uma Soraya da vida em fazer esse papel meio ridículo? Porque, por exemplo, o Ciro tem o PDT, ele é sempre um eterno aí candidato, ele está colocando o nome dele mais por uma questão de ego, às vezes para mostrar força dentro do PDT, porque é uma pessoa que vive desse meio. E daí eu vou fazer até uma comparação, talvez, não sei se cabe, mas o Ciro é uma espécie de Emael bem-sucedido. Porque ele aparece um pouco mais que o É o eterno Emael, candidato. eterno candidato, exato. Mas que vai continuar eterno, né? Que vai continuar nessa irrelevância. Mas aí a Soraya, quer dizer, onde que entra com a sua experiência política, onde que entra uma mulher como a Soraya nesse meio? Ó, tem uma pessoa que acabou de lembrar aqui da Lei Maria da Paz, que o Luiz Felipe Dávila falou. Não sabe nem o nome da lei. Excelente a Lei Maria da Paz. Não é Maria da Penha mais, não. E... Mas em relação a isso daí, o que acontece? O Ciro, não, eu acho que ele saiu candidato, porque quando você tem um candidato a presidente, o número de voto em legenda aumenta. Então, na verdade, ele saiu candidato não por uma questão de ego, não. Eu acho que ele saiu mais para poder trazer candidatos a deputado federal, subir a quantidade de candidatos a deputado federal que vão ser eleitos, porque tem gente que vota no PDT por causa do Ciro. Então, vota ali na legenda, tal, ele consegue eleger. E o candidato a deputado federal eleito, ele traz mais fundo eleitoral e fundo partidário para eles poderem desviar, obviamente. No caso da Soraya, eu acho que tem mais a ver com fundo eleitoral, gasto de fundo eleitoral, né? Pra... E aí, posso estar sendo leviana aqui, mas muitas pessoas fazem isso para poder lavar dinheiro, né? Entendi. Então, a ideia é que ela usa isso daí para, enfim, gastar o dinheiro do fundo eleitoral para, enfim, para a finalidade que ela quiser. Eles estão com muito fundo, né? Eles estão com muito fundo eleitoral. Juntaram o União Brasil é o PSL, maior, né? União Brasil é o maior é em o termos maior em fundo, é. em fundo. E também, claro, você tendo uma candidata à presidência que não vai perder nada, porque ela continua senadora nos próximos 4 anos, eles conseguem também o voto de legenda para tentar conseguir colocar mais deputados federais. Porque o PSL herdou, né, o fundo eleitoral que da entrada desses deputados federais do Bolsonaro,
tem os deputados do DEM, então acabou ficando com fundo eleitoral bilionário. Então acredito que tenha mais a ver com isso, em gasto de fundo eleitoral, do que qualquer outra coisa. Entendi. E queria a sua impressão inicial sobre o Lula. Queria sentir aí o que você achou do desempenho dele, se você achou que foi abaixo daquilo que você imaginava. Eu tenho uma impressão, mas eu queria ouvir primeiro a sua, no contexto geral. Acho que no contexto geral, ele até foi bem, sabe? Para o público dele ali. Você vê, por exemplo, algumas jogadas, né? Ele falou, a Dilma foi empichada por causa de pedalada e o Bolsonaro não cai por causa de uma motociata. O que ele faz com aquilo ali? Tem gente que, pô, a gente, né, que tem mais preparo mental, preparo estudo e sabe o que foi pedalada fiscal e pedalada da Dilma, a gente fica rindo, né? Falar até parece, né? Agora, você tem que pensar na pessoa mais simples, que não entende que foi pedalada da Dilma, e aí, de repente, ouve o Lula e fala assim, nossa, então quer dizer que a Dilma caiu por causa de pedalada? Você pode montar a história, remontar a história. Quando a Dilma começou a ser acusada de pedalada, ela passou a andar de bicicleta na Alvorada. E o pessoal, e a imprensa colocava assim, Dilma pedalando na Alvorada, Dilma pedalando na Alvorada. Aí, isso daí é uma jogada de marketing que eles têm, que é justamente para as pessoas pensarem, então a pedalada é isso daqui, é a Dilma pedalando. E agora ele solta essa, da pedalada com a motociata, que é para pensar que foi um golpe realmente, entendeu? Eu achei Ali tá muito querendo atingir o engraçada. público que bota nele. É, Eu entendi a metáfora que ele fez e eu achei ela bem engraçada do ponto de vista comunicacional. Achei safado assim, quando ele fez, eu falei, nossa, que cara safado, que malandro safado, ele inventou uma safado. figura de linguagem misturada aí com metáfora, ele fez uma construção bizarra de uma comparação, sabe, imprópria, uma coisa muito estranha. Mas Foi. agora eu entendi sobre essa perspectiva que você está falando. Então você acha que no É, contexto geral ele se saiu bem? Menos do eu começo, acho que que ele ele levou saiu uma bem. pancada. Aquela pancada que ele levou ali, eu percebi, sabe o que também? Que ele fica mais sensível quando o Bolsonaro se dirige a ele. Com os demais candidatos, ele respondeu numa boa, conseguiu ali falar bem, se sair bem. Quando é com o Bolsonaro, ele fica mais nervoso, ele começa a ficar vermelho. Então o Bolsonaro tira ele do sério. Achei bacana isso, ver isso. Mas ele é um cara que. Ele tem o somebody love, né? Aquela coisa do que o Ciro falou, que eu achei ótima, inclusive. Encantador de serpentes. É isso que ele é um encantador de serpentes. E eu tenho um pouco de receio quando ele tem esse espaço, né? Porque a gente pode ter um problema ali de pessoas mais simples, humildes, olhando para aquele tipo de informação e achando que. E acreditando, né? Acreditar nele. Ele falar de corrupção como se não tivesse existido. Por exemplo, a mentira que ele contou de que foi absolvido em primeira instância, em segunda instância, duas vezes no STF, não deveria ser permitido esse tipo de. Tem outro jogo de expressões que ele fez que eu achei fenomenal, que eu sou culpado por ser inocente. Eu sou culpado por ser inocente, que ele falou. É um negócio assim de louco, que ele quer trabalhar toda essa temática da inocência, mas será que já não pegou a pecha? Você acha que ele já não está marcado? Porque eu vi lá que um dos temas mais repercutidos ao longo de todo o debate, mais pesquisados no Google, foi corrupção, ao longo de todo o debate. E eu percebi o desespero do pessoal que está tentando tirar uma lasca do Bolsonaro, que todos... E isso eu achei o mais sórdido da Simone Tebet. Toda a grande ênfase que ela deu no espaço de perguntas e respostas que ela teve foi contra o Bolsonaro. Sempre que ela falava do Lula, ela fazia mais com um grau de atenuação, fazia sem aquela ênfase demagógica, pesada, de querer imputar uma coisa péssima para ele. Não, ela fazia com... O Lula, ela ia com moderação. O Bolsonaro, ela ia com fígado. Mas tem um porquê isso, Marco. O Bolsonaro, ele não governou com o MDB, né? Ele governou dialogando com todos os partidos, etc., mas não chamou o MDB como o Lula fez. O Lula, a Simone, qual que é a ideia ali? É tirar votos do Bolsonaro e ela apoiar o Lula, entendeu? Para quê?
justamente para fazer o que o Lula falou no meio do debate. O Lula não disse que estava tentando ainda convencer o Ciro Gomes a governar junto com o PDT e tal. Sim. O MDB sempre esteve com o Lula. Então, a Simone Tebet não bateu no Lula porque ela sabe que, eventualmente, se ele ganhasse, né, se houver essa esperança, se ela conseguir tirar voto do Bolsonaro, o MDB vai governar com ele. Então, deve ter sido isso um pedido do próprio partido. Ó, não bate muito no Lula, porque depois a gente pode querer governar com ele, se ele ganhar, entendeu? Porque no final é aquela conversa de bastidor que vai definir, né? E é uma envolve muita hipocrisia isso, né? Porque a pessoa ela fica toda hora pedindo o voto da população, pedindo o voto das pessoas, e você vê que tem uma série de acordos ali entabulados, firmados na sala, na pré-sala ou na antessala do debate, que é aquele É. é o cinismo que o brasileiro não aguenta mais, né? Que isso o Bolsonaro não tem, ele não transmite em nenhum momento isso. Pelo contrário, ele E foi bom que transmite ele aquela citou isso algumas vezes, espontaneidade. né? Oi? Espontâneo, eu acho duas coisas, espontâneo, e quando ele foi grosseiro ali com a Vera, eu até conversei com o pessoal aqui que eu tô na casa do pessoal de Barretos. Falei, se alguém pega pra você, Marco, e fala pra você assim, Marco, você roubou meu celular, me dá e devolve meu celular, e se não tiver roubado, você vai ficar bravo comigo. Você não responde assim, ô, Carla, não roubei não, querida, né? Você vai dizer, que roubar o celular, você tá maluca? Tá me acusando de quê? Quando você é um político velho, existe um costume de dizer, imagina, não roubei seu celular. Agora, quando o político é como é o Bolsonaro, que não é político, que é essa coisa transparente, ele fala na cara. Que não tem É mais muito natural, né? medida e mesura. Exatamente. Eu acho que o povo Ele não entende tem isso. ele não tem medo de falar aquilo que ele está querendo no momento por conta de uma espécie de decoro com a jornalista. Até porque a jornalista é uma cínica. Ela faz. Eu percebi isso foi acho que a Mônica Bergamo que fez uma pergunta que não era para o Bolsonaro, mas que falava sobre religião. Acho que era a Mônica Bergamo, salvo engano. Que Foi. falava sobre misturar religião com o Estado. O Estado é laico, Isso. ela vem com aquele papo Aí foi pro do... Luiz Felipe Dávila e a Simone. Ou Simone Tebet, ou não? Simone Foi a Tebet, Soraya. Soraya. foi isso. Ah, Foi foi a a Tebet. Soraya, foi a Soraya. Foi a Foi a Soraya. Soraya. Eu acho tão desleal assim, porque ela faz menção de maneira indireta, ou seja, uma baita de uma crítica velada a uma manifestação que foi feita sobre existiam demônios aqui no Palácio do Planalto. Sabe, uma coisa que foi uma manifestação que foi feita, acho que pela Michelle, salvo engano, né? Foi a Michelle que falou alguma coisa nesse sentido. E devia existir mesmo, era pesado pra caramba aquilo lá. Exato. Mas aí o pessoal quer atribuir a questão do Estado laico a uma declaração que não tem absolutamente nada de oficial. E eu percebo isso, né? Quer dizer, como alguns jornalistas eles ficam fazendo crítica velada ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, em uma pergunta que é direcionada para outros dois candidatos, né? Que não tem nada a ver com a declaração que ela trouxe na pergunta. Isso é bem É, sórdido, né? Eu percebi isso é da sorte. Mônica Bergamo, a Thaís Oyama também, ela foi por A essa. Thaís também. É. Ela é ridícula, né? A Thaís é ridícula. Mas É você bem acha coisa de que, mimidinho de mulher. mas você acha que só a gente percebe isso? Ou o povão, quando vê um debate desse, eu vi lá 1,5 milhão de pessoas só no YouTube. Fico imaginando que a audiência foi gigantesca. Você acha que o pessoal percebe essas questões nas entrelinhas? Eu acho que percebe, mas também percebe outras coisas que a gente não consegue explicar, né? Tipo essa coisa da pedalada com motociata e tal. Ao mesmo tempo que eles têm um público que. Eu acho que tem um público que não nota a sutileza. Eu acho que o público que nota essa sutileza aí da Thaís, etc., é o nosso público que a gente já alcança. A gente está dentro de uma bolha, né? Essa É, bolha nota muito. E essa bolha consegue perceber. Até o pessoal tá aqui, ó. Eu percebi, Marcos, tal. A gente que tá aqui, o pessoal que tá aqui na live já percebeu. Mas o problema não é o pessoal que tá aqui na live. O pessoal que tá aqui na live vota no presidente Bolsonaro. A gente tem que tentar atingir fora da bolha. Então, o que eu tenho rodado, por exemplo, bastante aqui no estado de São Paulo, eu estou fazendo campanha para mim, mas muito mais para o presidente Bolsonaro, para o Tarcísio, para o Marcos Pontes. Ontem, por exemplo, eu estava em Jales, tinha umas 600 pessoas no evento que a gente estava, né? O evento que a gente organizou lá em Jales.
E aí eu falei assim, todo mundo aqui vai votar no Bolsonaro? Todo mundo vai votar no Marcos Pontes, no Tarcísio? Todo mundo? Sim, sim, sim. Eu falei, então, e como é que a gente faz para poder multiplicar os votos que estão aqui? O que vocês podem fazer para buscar voto lá fora? Porque esse é o grande ponto hoje. As nossas mídias sociais não estão mais entregando como entregava em 2018. Eu, por exemplo, todo dia perco 1.100 pessoas, pelo menos, no Instagram. Eu antes alcançava 40 milhões, agora estou alcançando 10 milhões. Reduziu 30 milhões meu alcance, agora o período Tem eleitoral. explicação. Então, eles estão fazendo o possível para poder diminuir, né, o nosso alcance. Vem o Alexandre de Moraes também, censura pessoas como o Luciano Hang, né, como a esposa do Daniel Silveira e outros mais, né, operações da Polícia Federal para poder, não da Polícia Federal, né, de uma parte da Polícia Federal que está a mando do Alexandre de Moraes, para poder tentar prender um pouco as pessoas, né, assim, segurar, né, imagina como é que estão esses empresários, por exemplo, Você de intimida, né? preocupado. Porque se ele Exatamente, a pessoa consegue acaba tirando um bloquear, pouco o pé. bloquear a conta bancária, a rede social de um bilionário, bilionário, que tem advogado, que tem gente trabalhando para ele, imagina o resto. Quer dizer, acho que o pessoal fica Exatamente. inibido naturalmente, é um constrangimento terrível. É uma Inibe muito. intimidação, não é nem tácita, é uma intimidação bem, bem clara, bem evidente, né? Exatamente. E entendi. Mas no panorama geral, acho que o resultado então foi positivo para o Bolsonaro, né? Eu senti isso. Eu achei. Eu Eu senti achei. o Lula. E, sinceramente, aqui eu estou fazendo uma leitura desapaixonada. Estou pensando nele furando a bolha, né? Na proposta de furar a bolha. Eu vejo que existiu uma tentativa do pessoal de bater nele, mas todas as respostas que ele apresentou foram muito francas. Eu senti muita franqueza Muito. dele. É como sempre, né? Eu acho que ele consegue furar um pouco a bolha com esses debates, porque o povo que está aqui, o povo que vota nele já, não vai deixar de mudar por uma eventual, se ele errasse numa resposta, né? Ou porque as pessoas estão batendo nele. Então, apanhar, ele já apanha. Se ele fosse, ele apanha. Se ele não for, ele apanha. Ele apanha sem debate, ele vai apanhar no jornal, em qualquer jornalista que está fora. Tá. Mas eu acho que ele estar lá e ter dado as respostas que ele deu, eu acho que faz o povo repensar. Assim, o povão que fala, ué, mas o Bolsonaro está dizendo que ele ajudou as mulheres. Realmente o auxílio emergencial meu veio 1.200 porque eu sou mulher, mãe de família. Nossa, realmente, titulação de terra, que interessante, né? Porque o Lula fala sobre MST e tal, mas quem titulou a terra foi o Bolsonaro. E isso daí vai fazendo as pessoas pensarem, pensarem, pensarem. E eu acho que fica ali uma duvidazinha. E é o que a gente precisa, plantar aquela duvidazinha para a Sim. pessoa chegar depois, pegar o celular e começar a buscar. Ir na rede do Porque, Bolsonaro, ver o que mais que é, ele fala. porque o importante é tirar o nojo estético que foi construído pela mídia durante 3 anos de difamação diária. Acho que esse é o É, ponto, né? É, eu acho que é uma coisa difícil, porque o pessoal é muito carregado, viu? Eu digo até pelo meio social que eu frequento, eu estou toda hora tentando refutar isso. Porque a maioria das pessoas não tem, às vezes, argumento para refutar o nojo estético. O pessoal vira e fala, ele fala muita besteira. Você já viu a maneira como ele trata as pessoas? Você fala, cara, olha o corpo técnico. Porque eu não acho que ele fala, né, as besteiras que o pessoal atribui a ele. Mas é que tá tão engendrado na cabeça das pessoas isso, que a gente sempre começa meio que na defensiva, falando, não, veja bem. E não é isso. Quer dizer, a gente está numa situação meio complicada aqui. A gente está falando o seguinte, cara, para de ser limitado, né? Veja o que está em jogo. Veja quem tem real chance de ganhar e as consequências de uma vitória de um Lula da vida são nefastas para o Brasil. Então, a pessoa ela tem que naturalmente enxergar as consequências da disputa que a gente tem hoje. Porque eu realmente enxergo que se o Lula ganhar, abrem todas as torneiras. Tudo que foi fechado de torneira, é mais que isso, Marco. Se Lula ganhar, ele não larga mais o poder. não larga. Se o Sim, Lula ganhar, nunca mais a gente consegue poder. A nossa geração aqui, eu, você, a gente não vai ver outro governo que não seja o do PT. Porque sim. eles não vão ter o mesmo pudor que eles tiveram, entendeu? Eu acho que eles vão enfiar o pé na jaca mesmo. Então, eu não consegui enxergar a possibilidade de dar certo
com qualquer outra pessoa ganhando que não seja o Bolsonaro. Mas eu também hoje não consigo enxergar a derrota do Bolsonaro. Eu não consigo enxergar que Eu eventualmente o também Lula não. vai passar. Eu O que eu também tô não. vendo nas ruas, eu vou te falar, eu não tô indo mais só na minha bolha, né? A gente participa de uma bolha, minha rede é uma bolha, os eventos que a gente faz são uma bolha, mas eu tô indo em feira, eu tô indo em calçadão distribuir panfletinho e tal. E a gente não acha quem vote no Lula nessa quantidade que eles estão falando. Sim. Então, eu não consigo acreditar nessas pesquisas, né? Eu só acho que a gente precisa ainda Mobilizar. continuar. Não adianta a gente pegar e parar de fazer. Até porque como é que chama? A abstenção é uma coisa grave. A abstenção Tá? pode ser grave pra gente. Porque Sim. o PT não deixa de ir votar, o petista não deixa de ir votar. Mas o cara que não tô nem aí pra política, as coisas estão melhorando, a pandemia já acabou e as coisas estão melhorando, ele Ele fala, não acha que quero segue votar. tudo Muita gente eu automático. achei. É, É, exato. eles acham que é automático. Entendi. Carla, eu sei que tá tarde, queria te agradecer. Obrigado por ter aberto a live aqui Obrigada. comigo. Vamos ver se a Obrigada gente eu. continua se falando aí. Vai ser dia Vamos, 7 de setembro, tá chegando, né? Eu acho que a gente vai se tá. encontrar na Paulista. Vamos sim. Vamos ver se a gente se encontra lá que vai estar bem legal. E quando você for salvar a live, salva em collab comigo para eu poder aceitar aqui. Perfeito. Obrigado pelo Tá bom? carinho. Boa noite Obrigada eu. e boa semana para nós, se Deus quiser. Obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.